Diz a palavra no livro do Gênesis que Deus fez o homem sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não estava só, tinha alguém com ele. A expressão é no plural. O Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, Ele nos cercou de privilégios. Deus colocou o homem no jardim do Éden. Quem sabe o que é um jardim? Quem sabe? Um jardim não é uma favela, um jardim não tem esgoto a céu aberto. Um jardim não é lugar de conflito. O jardim é lugar de paz. Portanto, Deus nos criou para que tivéssemos paz. Amém, igreja? Hoje há uma necessidade em toda parte do mundo de que haja hospitais, farmácias, prontos socorros, clínicas, de que haja cadeias, presídios, mas no jardim não tinha nada disso. Porque Deus criou o homem para ser saudável, para ser feliz, para ser abençoado. Alguém gritou ali sobre o Velho Testamento. O Deus que eu prego, Ele é o Deus do universo e o Deus de todos os tempos. Ele não é Deus só de hoje, Ele é Deus de ontem, de hoje e o será para sempre, está escrito. Então, guardando a ideia e a doutrina do Senhor, respeite ao Deus que é Deus ontem, hoje e sempre. Deus é Deus do Antigo e do Novo Testamento. E foi assim que Ele fez o homem. E essa palavra que eu citei está no Novo, está em Hebreus, que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será. Os homens mudam, Deus permanece o mesmo. Amém? Então, Ele fez o homem para viver bem, para viver com qualidade. Não agrada a Deus a ideia do homem ficar doente. Não agrada a Deus a ideia do homem passar privações, necessidades. Não agrada a Deus a ideia do homem viver em conflito, em guerra, matando uns aos outros, se destruindo. Não. Destruindo a natureza. O que agrada a Deus é o homem voltar para o jardim. E isso é uma figura da linguagem. Ou seja, voltar para o jardim significa voltar a obedecer. Porque enquanto o homem obedeceu a Deus, ele viveu no jardim. O homem só foi expulso do jardim quando a igreja desobedeceu.
Enquanto o homem obedecia a Deus, ele vivia onde? No jardim. Ao desobedecer, ao comer da árvore que ele não podia comer, ele então passou a sofrer, foi expulso do jardim. Quando eu e você nos submetemos a Deus, reconhecemos a autoridade de Deus, a grandeza de Deus, e o aceitamos na nossa vida, aí nós voltamos para o jardim. Ou seja, aí Deus nos traz qualidade de vida, vida saudável, saúde, prosperidade, paz, harmonia familiar, e nos enche do amor, tá? É preciso entendermos isso. Talvez você que me assiste, me ouve, ou mesmo alguns aqui, questionem internamente: por que então as pessoas sofrem tanto? Por que faltam tantas coisas básicas, de primeira necessidade? Porque o homem tem um livre-arbítrio. Deus não nos criou para sermos escravos. Você ouviu nas palavras do senhor ministro que o povo deste país tem o direito de seguir a religião que quiser, o direito de ir e vir. Foi assim que Deus nos criou. Só que quando escolhemos o caminho errado, aquele que não agrada a Deus, Deus nos deixa com muita autonomia a fazermos exatamente aquilo que desejamos. Como somos desprovidos de sabedoria, de senso de direção, como somos limitados, às vezes enveredamos por um caminho que nos traz desgosto, nos traz tristezas, decepções, frustrações. A melhor coisa que eu e você possamos fazer, ou podemos fazer, é deixar que Deus nos guie, nos dirige, é nos submetermos a Ele. Aí Ele vai trazer o jardim para a nossa vida e aí teremos qualidade de vida. Amém, igreja? Deus, como eu disse no começo, não criou religiões, não. Os homens criaram. E Deus criou o homem. E Deus quer que temamos a Ele e que tenhamos no coração o amor maior por Ele, um amor grande, incondicional. E o conselho do Senhor Jesus é que amemos o nosso próximo da mesma maneira, da mesma forma. Porque aí não vamos querer o mal do nosso próximo. E o próximo não é aquele que me serve, não é aquele que estende o tapete para mim, que me aplaude, necessariamente. Esse também. Mas o próximo é aquele que precisa de mim, da minha ajuda, da minha mão. Aquele que precisa de você, ainda que você não o conheça, e ainda que você o conheça e ele seja contra você, como mulher de Deus, como homem de Deus, como cristão, você deve amá-lo e orar por ele. Porque eu e você já cometemos muitos delitos contra Deus, muitas infrações contra Deus, já entristecemos muito o coração de Deus, e Ele nos perdoou, nos abençoou, nos deu uma grande oportunidade. Aliás, desde o princípio o homem comete delitos. Poucos anos, ou alguns anos depois do homem sair do jardim, ou seja, da presença de Deus, começaram os conflitos,
começaram os delitos ou se multiplicaram. E os homens já não temiam mais a Deus. No Gênesis capítulo 6, versículo 5, acompanhe conosco. Arrependeu o Senhor Deus, quer dizer, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Desígnio, desejo, anseio, projetos. O homem projetava coisas ruins, coisas maléficas. O homem projetava o mal, pensava mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Deus, Ele ama tanto você. Ele me ama tanto, Ele nos ama tanto que quando Ele viu o homem pecar de forma desregrada, quando Ele viu o homem viver uma vida errada, e Ele se arrependeu de o ter feito, decidiu acabar com o homem, com a humanidade. Isto que, igreja, isso lhe pesou o coração. É óbvio que o coração de Deus não é como o nosso, não. A capacidade de amar de Deus é infinitamente maior que a nossa. Mas eu e você, em algum momento da nossa vida, sentimos pesar o coração. Quem de nós nunca sentiu um peso no coração por ter que tomar uma decisão que não queria tomar? Quem de nós nunca sentiu pesar o coração por ter que agir de uma maneira contrária àquilo que queria, que desejava? Então, por que o coração de um ser tão poderoso, o mais poderoso do universo, o mais capaz, o único que é onipotente, onisciente, onipresente, pesou por causa do valor que eu e você temos para Ele. Quando nós perdemos algo, ou temos que pôr fim a alguma coisa que nos é importante, isso pesa o nosso coração. Quem entende a minha linguagem? Quando você tem que abrir mão de algo que é importante, que é valioso, isso pesa. E o coração de Deus pesou, porque ele ia ter que abrir mão do homem, a principal de todas as criaturas de Deus, a obra-prima das mãos de Deus. Deus não criou o hipopótamo, a imagem e semelhança dele, nem o leão, nem o macaco, nem a cobra. Não. Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Então, de todas as obras de Deus, nós somos a obra mais importante, segundo ele, segundo a palavra. Tão importante que um dia, depois de ter dado a nova chance, nós já vamos voltar lá, no Gênesis, Deus resolveu pagar um preço altíssimo para que fôssemos resgatados, e aí enviou o Filho amado, está em João capítulo 3, versículo 16, e deixou o homem continuar no livre-arbítrio. Embora Deus tenha sacrificado o Filho dele por nós, e deixado mandamentos, ele ainda deixou o homem viver no livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o direito de escolher. E ele está sempre nos indicando o caminho certo, a vereda. Você conhece essa palavra, vereda? Vereda quer dizer caminho. E
Deus quer que venhamos a trilhar, a caminhar na vereda justa. E diz que o justo, as veredas do justo, ou a vereda do justo, ela é como a aurora, né? Então Deus quer que sejamos felizes e que conquistemos os nossos objetivos, mas para isso eu e você temos que nos submeter a Ele, entender os mandamentos e aprender principalmente o amor, amar as pessoas, amando Deus em primeiro lugar, respeitando os direitos dos outros, e aí sim teremos qualidade de vida, porque teremos os cuidados de Deus sobre nossas vidas. Então, voltando no Gênesis, Deus se arrependeu de ter feito o homem. O pecado do homem se multiplicou, e isso entristecia o coração de Deus. O homem já não era mais amigo de Deus, fervoroso. Tem uma palavra no Apocalipse, capítulo 3, que Deus fala, o Senhor Jesus diz que o povo que não é quente, que não é fervoroso, a Ele sente enjoo. Deus prefere que sejamos quentes ou frios. Deus prefere que estejamos em comunhão, que sejamos fervorosos na oração, no jejum, na obediência, aplicados. Ou do contrário, se não tivermos isso, que sejamos frios então. Mornos, Ele não quer. Porque o frio é aquele que não tem conhecimento de Deus, que pode conhecê-lo e se aquecer nele. O morno é aquele que conhece a Deus, conhece a palavra, conhece os mandamentos, mas não os pratica, não se esforça para agradar a Deus. Esse é o morno. E ele diz que o morno, ele tem enjoo, ele fica a ponto de vomitá-lo da boca. Você conhece muito bem essa expressão, vomitar. Quando a gente tem vômito, ou ânsia de vômito, a gente sente nojo do próprio vômito, não é verdade? Então, e a gente quer distância. E eu e você já tivemos, pelo menos eu já tive, né? Quem nunca teve ânsia, quem nunca enjoou, não é verdade? Acho que a maioria. E quando a gente enjoa, a gente quer distância do vômito. Deus quer distância daqueles que, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, não se submetem, não se convertem, não se rendem a Ele. E Ele quer distância. Então não é bom ser morno. Se você é frio, trate de se aquecer. Se você é morno, arrependa-te e reconheça o que Deus fez, o preço que Ele pagou por você. Seja uma brasa viva na presença de Deus. Então, quando o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o que, igreja? Quem já sentiu em algum momento o coração pesado, angustiado? Quem já sentiu assim o coração maltratado? Porque você tinha que tomar uma decisão, mas não era aquilo que você queria fazer. Talvez essa decisão fosse muito séria, muito importante. E Deus então, Ele entendia que acabar com o homem, extinguir o homem da face da terra, era pesado demais para Ele. E Ele não queria fazer isso. Deus queria que o homem permanecesse e povoasse a terra, porque o desejo de Deus, o sonho de Deus, era ver um dia
toda a humanidade, toda a terra, como nós estamos hoje aqui, reunidos com um só objetivo. Imagina você, se o homem fizesse isso. Quando eu digo homem, é generalizando, se a terra fizesse isso, se as nações se voltassem para o Criador. Você já imaginou o mundo inteiro ter um dia, pelo menos um dia no ano, onde todas as nações, todo mundo parasse só para agradecer e glorificar o Criador? É isso que Deus deseja. E a humanidade se perdeu. As pessoas estavam se matando, se destruindo, se odiando. E pesou o coração de Deus, doeu o coração de Deus. E ele então decidiu: vou acabar. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Eu e você não estaríamos aqui, mas se um homem, dentre aquela multidão, dentre aqueles que cometiam muitos delitos, infrações, pecados, dentre aqueles que viviam uma vida desregrada, um homem fez Deus sorrir. E esse sorriso fez tão bem a Deus, que por causa de ele disse para o homem, ele deu uma ordem para construir uma arca. E resolveu preservar a raça humana, e hoje estamos aqui. Isso significa dizer que se esta multidão servir a Deus, obedecer a Deus, provocar sorriso no rosto de Deus, principalmente no coração de Deus, por causa desta multidão que aqui está, toda a humanidade será abençoada e preservada por Deus. Mas se ainda um só de nós, se só você na sua cidade, no seu bairro, no seu país, fizer Deus sorrir, Ele salva a sua família, Ele salva a sua gente do seu bairro, da sua cidade, do seu país. E por sua causa, uma pessoa só, Ele pode até salvar a humanidade. Nós já vimos isso também quando, por causa de um homem, Deus mudou toda uma nação. O Daniel. Satanás queria que Daniel deixasse de adorar, esfriasse na fé. E leis foram decretadas proibindo as pessoas de adorarem a Deus, e Daniel continuou adorando. E Deus tocou no coração do rei, e o rei então fez um outro decreto depois, que todos deveriam adorar o Deus de Daniel, depois que os leões não tiveram poder sobre o Daniel, porque aqueles que adoram a Deus, aqueles que se submetem a Deus, nas suas orações, podem abrir portas, mesmo janelas nos céus. Você não sabe o poder que tem a sua oração. Você não sabe a eficácia que tem a sua oração, a grandeza da oração. Portanto, o Senhor está dizendo para nós, para Ele trabalhar na nossa vida, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que servir a Ele, nós temos que amar, nós temos que semear as boas novas, semear a paz no mundo. E aí sim, Ele vai trabalhar na nossa vida. Aliás, temos que esperar nele. Lá em Isaías, no capítulo 64, se eu não me engano, a palavra diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Imagina Deus trabalhando por você e por nós.
Você acha que o trabalho de Deus é produtivo? Você acha que Deus consegue produzir com o trabalho dele? Deus pode tudo, Deus faz todas as coisas. Se você porfiar com ele, você sabe muito bem que ele não tem a lucidez de todos aqui. Então, a Bíblia diz que devemos ser pacientes com os débeis na fé. Quem já leu essa passagem que eu citei agora? Deixa ele, porque ele também será abençoado hoje. Amém? Continuando. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí tem uma palavra que muda tudo. Porém, olha só. Porém o quê? Noé achou graça diante do Senhor. Noé era só um? Noé era um homem, era? Sim ou não? Noé era um santo daqueles que as pessoas põem assim para ser adorado? Não. Noé era um homem como nós. Era gente como nós. Né? Noé pecou também? Sim, Noé pecava. Só que para os padrões da época, Noé era diferenciado. É claro que, por mais que tenhamos comunhão com Deus, ainda seremos considerados pecadores diante de Deus. Então, Noé, ele achou graça diante de Deus. Quer dizer, Noé fez Deus, o que, igreja? Sorrir. Esse sorrir, esse achar graça, significa que Noé alegrou o coração de Deus. Você não precisa do Valdemiro ou da Francileia, não. Nós somos gente como vocês. Nós dormimos, nós comemos, temos as mesmas necessidades fisiológicas que vocês. Mas porque fazemos Deus sorrir, Ele então nos enche da unção, da proteção e tem garantido a nossa segurança e o nosso sucesso por onde passamos, mesmo sendo nós pequenos. O fato de eu estar aqui neste altar e você aí, não significa que eu seja melhor que você. Nunca pense isso. Eu sou como você. Eu poderia estar aí. Foi Deus quem me trouxe para aqui para falar do amor dele, da vontade dele, do querer dele. Como ele pode fazer isso com qualquer um de nós aqui, qualquer um de vocês. Então, entenda o seguinte. Quando Deus resolveu extinguir o homem, acabar com o homem, com a humanidade, um homem tocou o coração de Deus, alegrou o coração de Deus. E Deus, então, sendo o Pai da sabedoria, já começou a contabilizar. Já começou a imaginar uma multidão dessas aqui, todos num só propósito, adorando e provocando alegria no coração dele. E mais do que isso, Deus quer que a humanidade inteira venha provocar o sorriso dele. E eu e você temos que trabalhar para isso. Num passado, talvez não muito distante, alguns dos senhores não conseguiam fazer Deus sorrir. Eu ouvi nos relatos. Mas, ao ouvir a palavra de Deus, como ouvem hoje, através de uma rádio ou de uma TV, aprenderam a amar a Deus. Já ouvi isso de muitas pessoas. Apóstolo, aprendi a amar a Deus. Quem já ouviu isso? Quem poderia dizer a mesma coisa? No passado, eu e você já fizemos Deus chorar. Você concorda?
Quem é que acredita que já tenha feito Deus chorar, ou seja, entristeceu o coração de Deus? Mas quem é que hoje tem disposição para fazer Deus sorrir? Se um homem só, um só homem a fazer Deus sorrir, mudou a história da humanidade, fez com que a raça humana fosse preservada. Imaginemos, então, milhões ou bilhões de homens e mulheres, fazendo Deus sorrir, ou seja, agindo de acordo com a vontade de Deus, vivendo uma vida de integridade, de justiça, de retidão, de temor a Deus, amor ao próximo. Deus vai sorrir. E o bem-estar da humanidade, a qualidade de vida, a paz mundial, depende basicamente disto, de estar Deus satisfeito com os homens. Deus quer que estejamos satisfeitos com Ele e quer também ficar satisfeito conosco. Muitos de nós aqui temos filhos e entendemos bem quando nossos filhos nos fazem sentir alegria, orgulho, no bom sentido da palavra. Nós entendemos muito bem, como aquela senhora disse, eu tenho hoje alegria em relação à minha filha. Imagine você se o Pai Celeste, o Pai de todos nós, Ele se alegrar também, alegrar o coração em nossas vidas, nós não teremos limites para conquistar. Se você conseguir tocar o coração de Deus, você não será uma pessoa limitada, mas você será capaz de provocar a abertura de portas grandiosas, extraordinárias na sua vida. A sua fé será capaz de fazer milagres, coisas grandes, se você conseguir tocar o coração de Deus. Pois Noé fez isso. Diz a Bíblia que Deus achou graça em Noé. E por quê? Por causa da história dele. De forma bem resumida, foi registrada a história de Noé. Noé viveu quantos anos, igreja? Hein? 950 anos. 950 anos. Você acha que tem alguém aqui que tem uns 900? Não, vocês riram? Eu não pareço que tenho 900? Ainda não. Mas pretendo chegar a 900. Brincadeira. Alguém, talvez com 100, né? De vez em quando eu vejo alguém. Esses dias esses dias não, já tem um tempinho, eu estava numa província chamada Mato Grosso, no Brasil, e um homem que foi curado de várias doenças, inclusive de cegueira, subiu ao altar e ele tinha 101 anos. Não sei se vocês viram. 101 anos. Mas é raro. Noé viveu 950 anos. Talvez alguns dos senhores desejam isso, né? Pois Deus não deseja só isso para nós. Deus quer que venhamos a viver eternamente. Presta atenção. E com muita qualidade de vida. Mesmo quando morrermos na terra, vamos continuar a viver aí sim com qualidade. Amém, gente? Mas mesmo aqui,
Deus quer melhorar muito a qualidade de vida de todos nós. Deus quer que tenhamos paz, saúde, prosperidade e comunhão uns com os outros. E que amemos uns aos outros. Então Noé viveu 950. Eu vou contar então a história de Noé para vocês. A história de alguém que viveu 950 anos. É possível que ainda hoje consigamos contar essa história, igreja? É possível? Não, não é possível. A não ser que essa história esteja, todo o sucesso dele, o êxito, toda a conquista de Noé, as realizações, estejam resumidas nessas duas virtudes aqui, ó. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Imagina você contar a história de um homem que viveu 950 anos. Nós iríamos desfalecer aqui, de fome, de sono, não é verdade? Iríamos passar aqui inverno e todas as estações. Mas o sucesso de um homem, ou o sucesso de um ser humano, seja homem ou mulher, depende basicamente dessas virtudes. Ter senso de justiça no coração e ter a integridade, ou seja, a pureza. Noé, embora fosse também um pecador, um homem sujeito ao pecado, como todo ser humano, como toda a raça humana, ele era justo e íntegro. Justo é o que tem senso de justiça. É o que não entra nos direitos dos outros. Justo é aquele que respeita os outros e entendem que não são melhores. Esses são considerados justos e que vivem na presença de Deus e que procuram fugir do pecado e da injustiça. Não tenta atrapalhar a vida dos outros. Noé vivia desse jeito e era íntegro. Uma pessoa íntegra, uma pessoa pura, é uma pessoa que não vive a julgar e nem a subjugar. Até parece que o mundo está cheio de juízes. É comum as pessoas julgarem os outros já condenando, apontarem o dedo, dizendo: olha lá, fulano é isso, é aquilo, faz aquilo de errado. E elas se esquecem que até no gesto, quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente aponta um outro dedo para Deus e 3 para nós. Você já percebeu isso? Quem nunca tinha percebido isso? Ah, é? Se você apontar o dedo para mim, o apóstolo é isso. Você está me condenando e condenando você 3 vezes, também é Deus com o polegar. Então nunca aponte o dedo para ninguém. Ou seja, nunca condene nem julgue ninguém. Porque com o juízo que você julga, você será julgado. E se alguém errou, eu e você, por exemplo, todos nós somos passivos de erro. Não é verdade? E se Deus perdoou os nossos erros, nós temos que perdoar os erros dos outros. Amém, igreja? Se Deus não perdoasse os nossos erros, nós estaríamos aqui para contar a história? Não, claro que não. E nem teríamos a oportunidade da vida eterna. Tá? Então, Noé achou graça diante de Deus. Porque Noé era homem o quê?
justo e íntegro. Um resumo da história dele, ó. E não sou eu que estou dizendo que é a história, é a própria Bíblia. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Se a Bíblia descrevesse todas as ações de Noé, todas as obras sociais de Noé, se a Bíblia descrevesse todas as decisões sensatas, justas de Noé, a Bíblia seria para escrever só a história dele e ainda não daria conta. Mas aí no resumo, e isso é didático, a palavra ensina que basta sermos justos e íntegros, amarmos a Deus, temermos a Deus, para termos uma história vitoriosa, uma história abençoada. Você não depende de mim, você depende dessas virtudes. Busca isso, investe nisto, independente das circunstâncias, se os ventos são ou não favoráveis, se as pessoas te agradem ou não, se as pessoas sejam honestas com você ou não. Seja você justo, seja você honesto, seja você íntegro, porque a sua recompensa não vai vir do Valdemiro, ou da Francileia, ou desse ou daquele. A sua recompensa virá do Deus de todos os viventes. Aquele que enviou Jesus Cristo e pagou o preço para que fôssemos resgatados. Então, Deus mudou a história da humanidade, preservou a humanidade por causa de um homem. E depois Deus colocou a salvação, a oportunidade para a humanidade voltar para o jardim, dando o único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. E isso é para todos os homens, para toda a humanidade. Nem esta nem aquela nação tem privilégios diante de Deus. Todas as nações são amadas de igual modo por Deus. Deus quer que estejamos unidos, Deus quer que vivamos na fé, na comunhão, na obediência à palavra dele, que respeitemos e amemos o nosso próximo. E Deus quer que exercitemos a nossa fé. As pessoas vão à academia, às vezes, ou mesmo em casa, elas exercitam os músculos, trabalham os músculos. A fé precisa ser exercitada, o amor precisa ser exercitado. Não adianta você dizer que ama, pura e simplesmente, não. Você tem que demonstrar esse amor fazendo o bem. Na medida em que você exercita o amor e a fé, eles crescem dentro de você. E esses crescendo dentro de você, você cresce como pessoa, você cresce em todos os sentidos da vida. Você conquista, você realiza sonhos, você derruba muralhas, barreiras. Como é que você explica homens como nós? Homens que comiam farinha como nós, shima como nós, angu. O angu é o shima nosso lá, você sabia? É o angu que a gente come lá na minha província, só que o de lá é amarelo. O daqui é branco, mas é a mesma coisa. Carne como nós, peixe. Homens como nós. Conseguiram fazer chover, conseguiram parar a chuva. Homens como nós conseguiram abrir portas extraordinárias. Eu tenho tido de Deus a misericórdia muito grande.
na minha insignificância, na minha pequenez, Deus tem me ouvido. E hoje eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. E em breve, com a permissão das autoridades, eu estarei de volta, ou nós estaremos, uma equipe, eu e a bispa, as meninas, provavelmente vamos trazer o resto da família, né? Para que fiquem aqui pelo menos uma semana conosco. E quando marcarmos a outra reunião, eu prometo a vocês que eu vou chegar bem cedinho para fazer imposição de mãos sobre todos. Fazemos a imposição de mãos e depois saímos na caminhada pela paz, adorando, glorificando, e a paz de Deus, ela vai invadir essa nação. E as pessoas vão sentir muito mais amor, vão se respeitar mais, as pessoas vão prosperar muito mais. Eu quero que você entenda isso. Essa palavra que foi pregada não é do Valdemiro, não é propriamente minha. Eu seria incapaz de proferir tais palavras se o Senhor não falasse. Eu sou uma pessoa desprovida de recursos, não sei se você sabe, principalmente recursos intelectuais. Eu fui criado no meio do mato, na machamba mesmo, carpindo, capinando, sei lá como vocês falam, lavrando, hein? Eu conheço alguns termos, mesmo lá no Brasil, de uma província para outra, as pessoas não empregam os mesmos termos, mas eu fui achado, como diz a música, eu quero ser achado por ti. Conhece? Eu quero ser achado por ti. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, aqui, seja adorado, seja professor Deus, eu viajo o mundo semeando a palavra. Você já viu? Você já deve ter nos visto no Japão, na América, na Europa, na verdade, em Portugal, enfim, e na América do Sul, e outras partes da África. Nós somos privilegiados, porque eu fui achado lá no meio das árvores. Lá tinha uma machambazinha, eu estava lá carpindo, ou capinando, limpando. E lá tem muito marimbondo. Sabe o que é marimbondo? Não conhece marimbondo? A vespa. Aqui não tem marimbondo, não? Como é que chama? Não, a abelha é que faz o mel. A abelha, ela também gosta de provocar uma dorzinha, mas ela faz mel, não faz? Aquele outro não faz o mel, não. Ele ferroa e incha. Como chama? Vespa. Então, eu até tinha os olhos bem inchados de tanta vespa que pegava na roça. Aí Deus me chamou. Aí, sem saber de nada, eu falei para a bispo, nós começávamos, o namoro. Eu dizia, olha,
não sei se você vai querer se casar comigo, porque eu vou sair por aí, pelo mundo, e o meu sonho é estar na África. Ei, África, como eu te amo. E Deus me deu isso. Deus, Ele promete, igreja, se formos justos e íntegros, realizar todos os nossos sonhos. Não é preciso nenhum ritual, sabe? Não é preciso rituais desses que às vezes acompanhamos e que provocam dores nas pessoas e angústia. Não. A história de um homem de 950 anos se resumiu na justiça e na integridade. Imagina nós então. Nós não sei, provavelmente alguém de nós aqui chegue aos 950, não sei, quem sabe, né? Seria até bom, né? Mas, sinceramente, hoje é muito difícil. Mas se formos íntegros e justos, não que consigamos fazer isso do jeito que Deus gostaria, mas Ele quer que pelo menos tenhamos senso de justiça e de integridade, ou seja, de pureza. Não julgar as pessoas, não condená-las, não maltratá-las. Mesmo que elas nos maltratem, nós não podemos pagar o mal com o mal, não. Nós temos que pagar o mal com o bem, porque o bem é maior. O bem é maior. O bem sempre vence. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? Quem acha que precisa se reconciliar com Deus? Ou quem acha que precisa mudar o coração? Quem acha que precisa se aproximar mais de Deus? Talvez dizer para Ele: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho errado contra o Senhor, mas eu prometo que vou me esforçar muito para ser justo e íntegro. Eu prometo que eu vou te servir, e onde eu estiver eu vou falar do seu amor, falar da sua bondade. Igreja, quando sair por aí, diga às pessoas que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus prospera, que Deus salva, que Deus cura. E mesmo se o seu momento não for dos melhores, mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis assim, diga que Ele é bom, porque foi isso que aprendemos no Salmo 34, quando o rei Davi, ele vivia momentos difíceis, de aflição, e alguém sugeriu a ele que ele blasfemasse, que ele murmurasse, que ele reclamasse. E ele disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse bendirei o Senhor em todo o tempo quer dizer, eu vou falar bem de Deus sempre. Sempre falarei bem de Deus. Foi isso que ele quis dizer. E é isso que eu e você devemos falar, ou fazer. Falar bem de Deus. Você que está sofrendo ou vivendo uma fase difícil, se você sair por aí a falar bem de Deus, Deus vai investir em você e vai te fazer feliz. Imagina o pai que não tem boas condições, não é o caso de Deus, para dar ao filho aquilo que ele necessita, e o filho fala bem dele.
Quando o pai ele concebe alguns recursos, ele já trata logo de repassá-los ao filho que fala bem dele. Não é verdade? Deus tem todos os recursos, e mesmo que não estejamos na melhor fase da nossa vida, se falarmos bem de Deus, Ele vai nos dotar de bens. Porque ao falar bem de Deus, ao viver na integridade e na justiça, seremos chamados por Deus de quê? De fiéis. E a Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Está escrito. É possível mostrar isso? Olha lá. O homem fiel será acumulado de bênçãos. É Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Ó. O homem fiel será acumulado de que, igreja? Esse homem fiel não é necessariamente aquele que não peca, porque nunca existiu um homem que não pecasse. Só teve um que pisou na terra e que veio com a natureza humana, mas trazia também a natureza espiritual, a divindade. Seu nome? Jesus Cristo. Exatamente. Foi o único que não pecou. O homem fiel é aquela pessoa, seja homem ou mulher, que se esforça para fazer Deus sorrir, que se esforça para agradar a Deus. Esse será acumulado. Você conhece essa palavra, acumular? Quem conhece? Acumular. Se tivesse uma vasilha aqui, né? Tem água aí, meu filho? Eu vou mostrar o que é acumulado, ó. O homem será acumulado de quê, igreja? De bênçãos. Me dá aqui, segura aqui, por favor, o microfone. Está vendo? Isso é acumulado. Ou não? Não, então você já sabe. Então não vai adiantar. Brincadeira. Acumulado. Aí está. Não. Agora então acumulado, ó. Esse é acumulado. Você quer água? Deu sede? Não, você botou muito sal na comida hoje. Ó. Isso é acumulado. Ou seja, eu e você vamos transbordar. Eu não sei se você sabe, mas quando transbordou ali, alguma planta ali embaixo, a grama, a relva, foi beneficiada. E o que vai sair de nossas vidas vai mudar a vida de muita gente. Sejamos fiéis, tenhamos senso de justiça e de integridade. Amém? Vamos adorar. Já falei muito hoje, né? Tinha muito tempo que eu não vim aqui. Vamos adorar, filha? Vamos lá, banda. Vamos lá, povo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega o seu coração a Ele. Eu já tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de
meus olhos, perto um brilho do meu amor por ti. Não quero que me sufoca. Desejo te adorar, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, e nela essência, teu jardim particular. Abre meu coração. Solta a voz, igreja. Adore a Deus, igreja. Com minhas lágrimas, boca de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos desejo de
Vem, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adorar, quero ser seu bom perfume, minha essência, Deus jardim bati. Eu vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor. Só a igreja. Pra glória, somente Novamente, solta a voz, igreja. eu vou descer O meu Senhor. e eu me refazer. Somente em eu vou descer a Deus. Que foi pago alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro, meu Senhor, e ao me refazer, eu vou descer a glória e honra dele, somente dele, eu vou descer a Deus. Só você, Senhor. Eu vou descer somente dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou
aponta para o céu e diz: todo sempre. Amém. Oh, eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória, pra todo sempre. Feche os olhos, nosso Deus, Senhor e Deus de todos os viventes. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que a Tua misericórdia e o Teu olhar que abençoa, que muda os corações, o proceder dos homens, esteja sempre para esta nação. Meu Deus, olha para este povo, Senhor. Olha para as autoridades daqui, deste país. Olha para todos nós. E abençoa os nossos corações. Abençoa os seus filhinhos da África, toda a África, dando saúde, dando prosperidade, muita paz, qualidade de vida, escrevendo esses nomes no teu livro santo. Cuida dessas famílias, cuida deste povo, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu me lembro quando duas senhoras discutiam, brigavam, porque estavam com fome. E elas tinham combinado de comer o próprio filho, está escrito na Bíblia, lá na cidade de Samaria. E o rei passava, e uma disse: acode, meu rei. E o rei disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? O próprio rei reconheceu que, por mais investido de autoridade que possa se achar o homem,
Só quem acode mesmo nos momentos mais difíceis é o Deus do universo. Por isso, Pai, quem sou eu? Quem somos nós? Somos tão pequenos, tão limitados, mas temos a fé, temos a oração e temos as lágrimas, se necessário for. Mas o Senhor tem a bênção, tem o socorro, tem a resposta, tem o suprimento. E é isso que eu estou pedindo, Pai. Socorre a humanidade. Senhor, socorre os seus filhos. Oh, meu Deus. Abençoa os teus filhos. Guarda-os. Não se esqueça deles, Pai. Nunca. Porque dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força, é o nosso escudo. Bendito seja o teu nome para sempre. Glorificado seja. Aleluia. Oh, aleluia. Verta o seu bálsamo sobre eles, sobre a África, sobre o Brasil, sobre todos, em nome de Jesus. Muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende Deus, não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo das feridas sarará. Proteja-o com seu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, paz e Deus. Não podes deixar o soldado ferido toma os pedaços do meu ser.
estiver. Toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir por este caminho, te dar meu coração ao teu louvor, e quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Toda a igreja, toma os pedaços. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo. Toma tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços